Olá! No programa de hoje você vai ver que a cobrança de taxa de abertura de crédito pelos bancos pode ser ilegal. Vai conhecer também como acontece uma acariação. E ainda, OAB ou Ministério Público? Qual instituição indicará o próximo desembargador do TJRN? Não saia daí, o TJTV está só começando. A cobrança da taxa de cadastro ou de abertura de crédito pelas instituições financeiras para liberar um financiamento pode ser ilegal. Veja como identificar essa irregularidade para buscar seus direitos. Quando uma pessoa vai fazer o financiamento de um veículo, de um imóvel ou ao solicitar um empréstimo em instituição financeira, um procedimento comum é que essas instituições façam uma pesquisa nos órgãos de proteção ao crédito sobre seus futuros clientes. Até aí tudo bem, se o custo dessa pesquisa não fosse repassado ao consumidor, sob o nome de tarifa de cadastro ou tarifa de abertura de crédito. Nas ruas, quem já precisou fazer um financiamento não concorda com a cobrança. Isso é uma norma que eles não abrem mão, apesar de ser proibido, nós sabemos que isso é proibido. Agora aquelas pessoas menos avisadas caem nesse conto da pesquisa, do cadastro e fica pagando mais caro. Eles já ganham os juros, né? Acredito que você é praticamente o dobro, né? Você financia 15 mil, paga 25. A gente deve procurar nossos direitos. Para discutir a legalidade dessa cobrança, representantes dos PROCONs de todo o país estiveram em Natal no final do mês passado. De acordo com o diretor-geral do PROCON municipal, que participou do encontro, o entendimento dos PROCONs é sobre a ilegalidade da cobrança, pois ela fere os artigos 39 e 51 do Código de Defesa do Consumidor. É uma prática abusiva que é cobrada em benefício da instituição, né? É para uma proteção da própria instituição. Então esse ônus não pode ser transferido para o consumidor. De acordo com Eider Nogueira, a taxa cobrada pode variar entre R$ 800 e R$ 1.000. Em Natal, ainda não existem reclamações no PROCON sobre a cobrança, mas o órgão de defesa do consumidor vai atuar junto aos bancos para tentar coibir a taxa de abertura de crédito. O PROCON, diante dessa nova regra que estabelecemos, vai expedir uma notificação para todos os bancos, informando da posição do PROCON, certo? E mostrando que essa tarifa é indevida e solicitando que os bancos deixem de cobrá-la. Para o magistrado Otto Bismarck, mesmo sem a existência de uma norma que proíba a cobrança, a taxa estabelecida pelas instituições financeiras é ilegal. Existe uma discussão judicial muito grande quanto a esse aspecto. Existem normas do Banco Central que autorizam a cobrança, mas a jurisprudência dominante tem entendido que é abusiva, tanto a cobrança da taxa de abertura de crédito quanto da emissão de boleto, porque se entende que são despesas de ordem administrativa inerentes à atividade do banco e que não podem ser repassadas para o consumidor. Cabe ao banco, se quiser fazer uma análise de cadastro ou, no caso, optar pelo pagamento via boleto, arcar com essas despesas, já que a remuneração do serviço vai ser feita pelas taxas, por juros, pelos encargos cobrados. Então não caberia impor mais esse ônus ao consumidor. Com a jurisprudência ao seu favor, o consumidor que não quiser pagar a taxa ou que pagou e deseja receber a restituição pode procurar o Poder Judiciário. Normalmente essas taxas elas são previstas em contratos de adesão, em que não é dado ao consumidor negociar cláusulas. Então não tem muita valia ele tentar negociar com o gerente ou com o vendedor da loja, porque não vai mudar, ou ele adere ou não àquele contrato. A orientação é que ele firme o contrato e posteriormente procure um advogado ou até mesmo sem advogado direto no juizado especial, ele busque a devolução do valor que ele pagou, porque no caso vai se deixar só o valor da obrigação e ser restituído o que for cobrado de emissão de boleto ou abertura de crédito. No próximo bloco, conheça as regras da acariação. Descobrir quem está falando a verdade é fundamental para um julgamento justo. Em casos de dúvida, a Justiça utiliza alguns recursos para esclarecer a situação. A acariação é um deles. Um dos tipos de prova utilizados para se comprovar um fato é o depoimento dos envolvidos e das testemunhas. Mas quando esses depoimentos entram em contradição, o juiz, o Ministério Público ou os advogados podem solicitar uma acariação. A acariação visa desvendar alguns pontos obscuros entre os depoimentos das testemunhas ou dos réus, ou também com o ofendido. Ela visa desfazer algumas controvérsias,
Essa é a intenção da cariação, fazer com que o juiz, a defesa e a acusação possam analisar melhor as provas dos autos. A cariação está prevista no artigo 229 do Código de Processo Penal e, apesar de ser mais comum em ações criminais, também pode ser requerida em processos civis, conforme prevê o artigo 418 do Código de Processo Civil. A juíza Tatiana explica que a cariação funciona como uma audiência, na qual os depoimentos são novamente colhidos com os envolvidos frente a frente. No processo penal, ou o Ministério Público, na posição de acusador, ou até mesmo de custos legis, ou então a defesa. No processo civil, qualquer das partes, a parte autora ou a parte ré, também pode solicitar. Geralmente é feito em audiência, quando uma testemunha depõe e esse depoimento ele não está de acordo com o depoimento de outra testemunha, ou da parte autora ou da parte ré. Então, a parte que entender que há necessidade de se elucidar esse depoimento, ele faz a solicitação em própria audiência, ou então o próprio juiz, entendendo necessário, de ofício, determina essa cariação. O advogado Manuel Antônio da Cunha sempre solicita o procedimento quando pretende desfazer uma prova que acredita não ter fundamento. Depende muito da sutileza, da tranquilidade de quem vai discutir esse assunto à frente do juiz, porque às vezes a pessoa se perde ou por não estar preparada para discutir aquele assunto naquele momento, ou por, vamos dizer assim, uma falta de cuidado no que vai dizer. Às vezes esquece, dá o branco, não esclarece tudo direito, depois é que vai se lembrar, agora é tarde. A oportunidade era aquela da cariação. Para esta representante do Ministério Público, a cariação é um método bastante eficaz. Ao confrontar as partes, segundo ela, fica mais fácil identificar quem está faltando com a verdade. O fato ali que é controvertido, ele tem que ser relevante, né? Então, é fundamental se descobrir como realmente aconteceu o fato. De acordo com a promotora, detalhes como a hora em que ocorreu o fato pode fazer a diferença. Normalmente, às vezes, é uma outra audiência, em outro dia marcado. Então, se faz as perguntas novamente às pessoas e até se pode perguntar diretamente por que ele está dizendo que é aquele horário, que aconteceu daquela forma, que o outro está negando. A única forma de se resolver um processo é chegar ao máximo à verdade. E essa verdade não pode existir havendo divergências de depoimentos com quem está a verdade, né? Então, assim, o que é que visa a cariação? Trazer a verdade para os autos para que nós possamos decidir com tranquilidade, sempre buscando a justiça. Mais engajado do que ele, impossível. Vem aí o Direitinho com o seu juridiquês. Pá, gente boa! Hoje vamos aprender o que é uma cláusula ad judícia. Será que alguém adivinha? A parte constitui o procurador com poderes conferidos pela cláusula ad judícia. Qualquer coisa. Eu não conheço esse termo. O que é isso? É coisa minha boa. Você agora me pegou. Não estou lembrando, não. Minha gente, o juiz Eduardo Feld, da comarca de Macau, que fica a 175 quilômetros de Natal, me explicou que quando uma pessoa contrata um advogado para defender seus interesses, deve passar para ele uma procuração. E a cláusula ad judícia é justamente a cláusula da procuração na qual o cliente dá ao seu advogado poderes para representá-lo perante a justiça. Entenderam direitinho? Então até o próximo juridiquês. Tchau! Veja a seguir, quem vai ocupar o próximo assento do Tribunal de Justiça Potiguar, OAB ou Ministério Público? No programa passado, nós mostramos aqui como acontece a escolha de um desembargador do Tribunal de Justiça para a vaga destinada ao chamado Quinto Constitucional. E na última sexta-feira, os desembargadores do TJRN, reunidos em sessão plenária, escolheram a instituição que indicará o substituto do desembargador aposentado, Caio Alencar. OAB
ou o Ministério Público? A Ordem dos Advogados do Brasil é quem vai indicar o substituto do desembargador Caio Alencar, que se aposentou no último dia 30 de maio. Dos 12 desembargadores que votaram, 10 entenderam que a vaga deveria ser da OAB. A vaga do desembargador Caio Alencar deve pertencer à OAB. A votação seguiu a linha do Supremo Tribunal Federal, que eu acho que é o grande norte hoje que a gente tem que seguir quando se trata de matéria constitucional. E o tribunal deu esse exemplo, né? O tribunal seguiu a linha do Supremo Tribunal Federal e decidiu que a vaga pertence à Ordem dos Advogados do Brasil. De acordo com o presidente da OAB-RN, não há previsão para o preenchimento da vaga, já que o procedimento para a escolha dos 6 advogados que deverão compor a lista de candidatos depende de um processo eleitoral. Nós iremos eleger uma comissão que preparará o edital, a publicação do edital, e aí vai vir as inscrições, né? Realizadas as inscrições, há o prazo de impugnação, nós vamos realizar, após o julgamento das impugnações, se houver, uma audiência pública com os candidatos para que eles sejam sabatinados, e aí depois o processo da eleição pelos advogados, né? Todos podem se habilitar desde que preencham os requisitos que a lei impõe. Paulo Eduardo está consciente da responsabilidade que a Ordem dos Advogados possui ao indicar um desembargador para compor a Corte do Tribunal de Justiça, mas acredita que o melhor nome será escolhido. Nós queremos uma lista qualificada, primeiro para contribuir com um grande nome para o tribunal, que venha representar bem os advogados, né? Que esta pessoa tenha um compromisso não só com a justiça, com o direito, mas também com a cidadania, né? E que os advogados possam, dentre essas pessoas que vão se habilitar, escolher os 6 melhores nomes, que a gente possa encaminhar, como eu disse, uma lista qualificada para o tribunal. E essa pessoa venha a contribuir de forma positiva para o fortalecimento da instituição. De acordo com o desembargador Cláudio Santos, a decisão do tribunal levou em consideração as jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça. Nós tivemos nos últimos anos a prevalência da maioria do Ministério Público na representação do 5º Constitucional. Agora, pela norma da Lei Orgânica da Magistratura, cabe agora a supremacia da OAB. E assim por diante. No futuro, evidentemente, o Ministério Público poderá também, em caso do 5º Constitucional significar um número ímpar, ficar novamente numa situação de prevalência. Essa é a alternância, esse é mais justo, e ambas as instituições têm excelentes quadros para trazer a este tribunal o substituto do desembargador Caio Alencar. O desembargador Cláudio Santos, que também chegou à Corte Potiguar por indicação da OAB, acredita que a cadeira deixada pelo desembargador Caio Alencar receberá um substituto à altura. O importante é que, chegando aqui, ele possa usar de sua consciência e trazer qualidade às decisões desta Corte. E espero que o colega que venha a ocupar a vaga do desembargador Caio possa realmente contribuir para que o Tribunal de Justiça dignifique cada vez mais suas decisões. É assim que eu vejo essa questão. A utilização de cadastros de forma irregular tem se tornado cada vez mais comum. Veja agora o que aconteceu com o nosso personagem no quadro De Olho no Seu Direito. Fiz um empréstimo, fui enganada, ficaram com meus dados e ficaram me roubando. Fui enganada com meu benefício, fui para o SPC, quero saber o que eu faço. Dona Arlinda, a senhora deve reunir toda a documentação que demonstre que esse contrato não foi firmado pela senhora e deve procurar, preferencialmente, um juizado especial, porque com esse acesso mais facilitado através do juizado, a senhora não precisará arcar com custas e poderá, inclusive, pedir uma liminar para suspender essa anotação nos órgãos de gestão de crédito, como SPC e Serasa, porque com essa liminar concedida, a senhora vai ter o seu nome limpo e poderá discutir nos autos do processo a inexistência desse contrato firmado em seu nome. Veja estas e outras notícias do Judiciário Estadual no site do Tribunal de Justiça ou no Twitter. Se tiver dúvidas ou sugestões, basta enviar um e-mail para um dos endereços que estão aí no seu vídeo. O TJTV de hoje termina aqui. Para você, uma ótima semana e até o próximo programa.